A todos a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a lição de número 2, classes de adultos, para o dia 14 de julho de 2024, título: O livro de Ruth. Texto áudio diz assim: E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, Ruth 1 e 1. A verdade prática nos diz que servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na promessa divina. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, compartilhe aí nossos vídeos e ajude aí com comentários, ajude-nos a levar esse conteúdo a mais pessoas e assim nós estaremos cumprindo o nosso objetivo. A Escola Bíblica Dominical é a melhor escola do mundo e você não pode faltar, não deixe de frequentar, tá certo? Leitura bíblica em classe Ruth 1, de 1 a 5. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Os objetivos desta aula, primeiro é fazer a análise da organização do livro de Ruth, remontar o contexto histórico do livro de Ruth e apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Então, esse livro, que é um dos históricos, não é? Nós sabemos que Ruth é um livro que está classificado como histórico. Ele narra uma história extraordinária. Nós já vimos na lição de número 1 2 importantes mulheres na história de um povo e agora vamos ver um pouco do livro em si, o livro de Ruth. Meus amados e queridos professores, meus irmãos em Cristo Jesus, superintendentes de escola bíblica dominical, incentivem seus alunos a frequentar a EBD, não é? Convide pessoas não evangélicas para frequentarem também a escola dominical, que é muito importante. Então, através desta lição, nós vamos perceber que o livro de Ruth se destaca, é um dos livros belos de uma literatura singular, principalmente pela profundidade espiritual que a sua mensagem traz. É fonte de inspiração tanto para judeus como para cristãos ao longo dos séculos. E esse livro, ele narra a história da amizade, amor e redenção. É um livro maravilhoso. A extraordinária demonstração de como o Deus Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Nós não estamos isentos de crises. O cristão também passa por dificuldades, por crises, por momentos difíceis na vida. A vida é assim mesmo. Ela tem os seus reveses. Às vezes estamos num patamar elevado, depois nós podemos estar num patamar bem baixo. A vida tem altos e baixos. Contudo, não pode faltar em nossa vida o amor de Deus, a graça do Senhor, o temor que é devido ao Senhor, a obediência, a fé e a persistência. Perseverar até o fim.
não importa as circunstâncias, não importam quais situações virão sobre nós. A vida é assim mesmo, cheia de altos e baixos, cheia de ventos, tempestades, mas o importante é que nós estamos firmes com o Senhor Jesus. A primeira parte desta lição fala da organização do livro. Aqui fala mais historicamente e como o livro está organizado. Nós vamos passar rápidos detalhes, porque nós temos muito assunto para a pré-aula de hoje. Na Bíblia hebraica, o livro de Ruth pertence à terceira divisão, ou seja, a seção da Tanakh, a Bíblia hebraica, que é composta apenas apenas dos livros do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Saiba disso, a Bíblia hebraica só tem a parte do Antigo Testamento. Então essa terceira parte ou seção, chamada de Ketuvim ou hagiógrafos, que quer dizer escritos. A primeira seção é a Torá, Pentateuco, que nós conhecemos, de Gênesis a Deuteronômio. São os livros de Moisés, que ali é chamado de a Torá, o nosso Pentateuco. A segunda seção é Neviim, que são os profetas, segundo está escrito em Lucas capítulo 24, 44, nós vimos ali a divisão da Bíblia hebraica. Dentre os escritos, que são 11 livros, estão o Megilot, 5 rolos, livros curtos lidos publicamente nas festas judaicas anuais. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Então, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, nós vimos ali o evento das espigas, não é? Onde Ruth aparece ali na história e também vem o personagem Boaz, né? Ali é uma colheita, ali se fala de colheita. Então, tradicionalmente, era feita essa colheita durante o Pentecostes, que era a festa da colheita. Então, devido a esse livro narrar esses fatos ocorridos durante esse período, então nós observamos que tudo isso é providência de Deus. Agora, a Bíblia cristã, vamos aqui passar rapidamente, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. Nós sabemos muito bem disso. Data e autoria do livro de Ruth, há uma diversidade de opiniões. Muitos divergem acerca da data e autoria. Nós concordamos com uma grande maioria de estudiosos da Bíblia que dizem que o livro de Ruth foi escrito por Samuel. É provavelmente o autor do livro de Ruth. Então, a data ela se situa ali entre o período dos juízes, não é? Entre o período ali pós-Josué, não é? Pós-Josué até a chegada do rei Saul, a ascensão de Saul ao trono. Então, o período de juízes é um período de mais ou menos 300 anos. Eu vou ler um pouquinho aqui na íntegra para ficar um pouco mais claro. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaicas, atribui a Samuel a autoria. Então, está também de acordo com a grande maioria aí de estudiosos. A forma como o autor se refere a Jessé e a Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel como autor. Ruth 4,17 tem esse versículo aí. Além disso, as características gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia de Israel. Sendo assim, o livro teria sido escrito no século X a.C. Tá certo? Geralmente se aceita isso. O livro de Ruth traz o nome de uma das principais personagens do livro. Ruth era viúva de Malom, ela era nora de Noemi e, por fim, se tornou esposa de Boaz. A etimologia do seu nome
não é clara, embora alguns tentam ligar o nome à amizade, quer dizer, ligam Ruth à terminologia hebraica held, que quer dizer amizade, ou associando-se com o verbo ha, apesar de Ruth ser mencionada com frequência, especificamente como a Moabita. Então, meus queridos professores, alunos, reúnam suas classes e discutam aí, não durante muito tempo acerca da autoria e data, mas discutam um pouco e explorem esse pedaço aí do nosso assunto. O contexto histórico. Primeiro, no tempo dos juízes. Por quê? Não há uma data precisa para os fatos narrados em Ruth, mas sabemos que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes, porque em Ruth 1:1 está escrito, e nós lemos aqui no texto desta pré-aula, Ruth 1:1. Isso sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos, Elimeleque. Então, esse contexto histórico está aí na época dos juízes, certo? Havia secularismo, hedonismo e idolatria permeando naquela época. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus, ou seja, uma geração que não conhecia a Deus e nem temia o seu nome, não obedecia seus estatutos. Por isso, nós conhecemos a expressão que diz, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Realmente, quando as pessoas não temem a Deus, não conhecem o Deus Todo-Poderoso, termina fazendo tudo que parece aos seus olhos e achando que está certo. Secularismo, hedonismo, sempre levaram a tragédias morais e espirituais. Observe que o pervertido culto a Baal, o deus da chuva, e o culto a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e idolatria. Tudo isso porque essa geração não conhecia Deus, não temia ao Senhor. É um perigo muito grande. O conhecimento de Deus é importantíssimo. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, a Bíblia diz, o meu povo erra, o meu povo peca porque não me conhece. Porque não me conhece. Então, queridos, explore esse pedaço aí do nosso texto, esse recorte do texto aí, e fale sobre esse período terrível na história de Israel. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causou prejuízos incalculáveis à nação israelita, à nação judaica. E isso realmente trouxe um prejuízo muito grande. Observamos que a fome que se abateu ali em meio ao povo de Deus, a fome veio devido realmente ao fracasso espiritual. Deus permitiu aquela catástrofe e aquela fome foi tão tremenda que famílias saíam dos seus lugares para granjear o pão de cada dia. Elimeleque sai da sua terra, de Belém, de Judá, e vai para as terras de Moabe peregrinar, buscando melhores condições de vida. E acontece esse episódio que nós vemos desde a lição 1, a sua morte, a morte dos seus 2 filhos, ficando 3 mulheres desamparadas. Porém, a mão de Deus agiu poderosamente, o Deus misericordioso agiu de forma especial, e nós vemos o desfecho em prol de Noemi e Ruth. Orfa retornou para as terras de Moabe, retornou para a sua família, mas Ruth disse para Noemi, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde fores sepultada, aí também serei eu.
Observamos aqui o propósito e mensagem do livro. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendência de Judá, como descendente de Judá, o que foi realmente apresentado, a tribo real da qual viria o Messias, que Apocalipse 5,5 diz assim, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então isso nós vemos aqui no livro de Ruth. Deus cumprindo a sua palavra, a sua promessa. Observe que aqui diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, 10. Esta profecia se cumpriu. E realmente nós vemos ali em Mateus, na genealogia, como a mão de Deus agiu poderosamente. E Ruth está ali como a bisavó de Davi na genealogia. Como Deus é tremendo e maravilhoso. Como Deus cumpre a sua palavra. Irmão, creia nas promessas de Deus. Fique firme, porque o Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Deus é tremendo. A última parte da lição fala sobre o propósito e mensagem. Tem esse propósito de revelar realmente a descendência de Davi, a tribo, que é a tribo de Judá. Agora, revela também amor e redenção. Realmente o livro de Ruth traz uma mensagem de amor e redenção de Deus para com a humanidade. Como representantes de judeus e gentios, respectivamente, Boaz, judeu, e Ruth, moabita, prenunciam a derrubada da parede de separação entre judeus e gentios. Ruth, moabita, não era israelita. Boaz, um judeu, mas ali quebrou a parede, aquele muro de separação caiu quando Ruth se casou com Boaz, ou podemos dizer, Boaz se casou com Ruth, e assim o muro de separação caiu, dando um prenúncio ali de que Deus realmente não faz e nunca fez acepção de pessoas. Vemos aqui o amor, a redenção, vistas literalmente nesse livro. Boaz é o parente remidor que representou a descendência de Elimeleque, mas é também um tipo de Cristo como nosso remidor. No livro de Ruth está demonstrado a fidelidade e o altruísmo. Altruísmo e fidelidade. Este livro abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Deus estava agindo. Nada estava abandonado sem direção. Sempre, realmente, Deus está no controle. Sempre Deus esteve no controle de tudo. Desde o Éden, desde a queda do homem no Éden, Deus nunca desamparou o ser humano. Embora a consequência veio, Deus nunca desamparou o homem, mas sempre esteve buscando essa reconciliação, buscando esse conserto da criatura para com seu Criador. Então, no livro de Ruth, nós vemos o amor de Deus, a graça, a misericórdia, nós vemos a redenção, nós vemos também a fidelidade e altruísmo, todas essas virtudes aqui neste livro. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista que hoje se vê nesse mundo moderno. Individualidade, individualismo, hedonismo, narcisismo. O livro de Ruth nos mostra que o amor entre nora e sogra é uma realidade. Deus no controle de todas as coisas e o amor de Deus no coração das pessoas. Sogra e nora não pensavam em si mesmas. Por quê? Porque o amor não é egoísta. Finalizamos essa pré-aula orientando aos nossos queridos líderes, que são os superintendentes da Escola Bíblica Dominical, nossos professores, nossos orientadores, conselheiros, que ajudem os alunos no aprendizado, tragam materiais que possam auxiliar para a compreensão.
O livro de Ruth é um livro maravilhoso, é um livro histórico, mas que traz uma lição tão rica, traz uma lição maravilhosa para todos nós que servimos ao Senhor. A todos nosso muito obrigado, inscreva-se no canal, nos ajude, estamos chegando aí aos 1000 inscritos e agradecemos a Deus pelo seu carinho, pela sua atenção. A todos nosso muito obrigado, até uma próxima pré-aula. Nós vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso Deus, te agradecemos pelo privilégio de estar na Tua presença, louvando e engrandecendo o Teu nome e trazendo, Senhor, através da EBD, através das lições bíblicas, o Teu nome, o Evangelho do Senhor, a salvação por Cristo Jesus. Assim, Pai, te pedimos as Tuas bênçãos e já te agradecemos por tudo isso e por muito mais que o Senhor há de fazer. Amém. A todos, nosso muito obrigado. Até uma próxima pré-aula.